Olá, divulgamores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice. E eu sou Márcio Lianza. E esse é o canal 123, vem comigo! Gente, hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas. Já se interessou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas, sai vídeo novo aqui no canal. Em uma de nossas lives, a gente levantou aqui sobre o caso do Henry, que foi aquela criança onde foi agredida até a morte. E como está chegando o Dia das Mães, a gente sabe que o pessoal tem essa história de amor de mãe é incondicional. Será que isso é mito? Será que isso realmente é verdade? Então resolvemos fazer esse vídeo falando um pouco sobre mães narcisistas. Quais são as características? É uma doença ou não é? Vamos falar um pouco aqui para vocês, trazer essa informação que eu acho que deve ter muita gente que assiste nosso canal, muita gente pelo mundo afora, não é isto? Que tem esse tipo de mãe. Então o que é que acontece? A gente fica surpreso quando a gente vê esses casos acontecendo na televisão. Só que no nosso dia a dia, muitas pessoas, estão sendo aí violentadas, abusadas e por quem deveria proteger, Então é super importante a gente trazer esse debate para cá. Isso não quer dizer, gente, que a gente esteja aqui para falar das mães, não. Mãe é uma coisa maravilhosa, em sua grande maioria, de verdade, elas têm amor incondicional e são capazes de dar a própria vida pelo seu filho, a gente sabe disso, Inclusive aqui no nosso canal vai sair um vídeo maravilhoso sobre o Dia das Mães. Mas esse é um assunto sério em que nós devemos trazer para o debate, já que a sociedade não debate sobre esse tema e muitas vezes os filhos não conseguem se desvencilhar dessa arapuca que a vida lhe apronta. Então é super importante trazer esse debate. Então vamos falar sobre isso aqui. E você aí do outro lado, junto com a gente, com todo respeito, pode deixar os seus comentários. Assista o vídeo para você tirar suas próprias conclusões. Até porque também o nosso canal é de entretenimento, é de dicas e também de aprendizado e de informação. Porque às vezes você está passando por uma situação dentro da sua casa, na sua família, com um amigo, e você não sabe identificar o porquê daquilo, não entender, o porquê o seu amigo está passando aquilo com a mãe dele, o seu amigo não quer ver a mãe dele, passa muito tempo sem se encontrar com a mãe. Então, trazendo um pouco dessa informação de tudo que a gente vai falar aqui para vocês, vocês vão aí juntando uma pessoa com a outra e pode estar acontecendo até com você mesmo. Dentro da sua família. Então, o que é que acontece? Primeiramente, como o Sidney falou, tem muitos casos e por ter essa questão no popular, no imaginário das pessoas que amor de mãe é incondicional, quando uma pessoa relata para um amigo ou para um familiar o que está sofrendo dentro de sua própria casa, o que sua mãe diz, muitas pessoas falam que isso é normal, a mãe pode dizer isso, lá fora a vida vai lhe ensinar. Mas não sabem essas pessoas que o peso das pessoas lá de fora é um peso diferente, porque a fala de uma mãe é muito mais pesada, pesa muito mais na mente, reflete muito mais na vida de um filho do que de uma pessoa lá de fora. As pessoas lá de fora relevam. Até porque a pessoa lá fora você não conhece, você não tem tanta essa consideração que você tem pela sua mãe, E a mãe é para proteger, Com certeza. E eu acho que quando você escuta da boca da sua mãe palavras pesadas, palavras que machucam, pra ela ali, ela pode não estar sentindo nada, mas pra você que tá recebendo... Nem todas, Porque tem mães... Por exemplo, o pessoal diz, toda mãe é igual, Tem aquela mãe que espera com chinelo na mão. Essas situações, de fato, são parecidas em todas as casas, Elas se parecem, que às vezes implica com a nora. Principalmente quando a gente é jovem, São situações muito parecidas. Essas são situações de mães. Mas tem coisas que passam além e se tornam abusivas, gente? E levam trauma para a vida inteira da pessoa que passa por isso. Por isso que a gente resolveu trazer. É um assunto polêmico, é um assunto que muitas pessoas não querem que toque. Às vezes as pessoas não entendem, o porquê disso aí. E existe, gente. Existe todo tipo de mães, todo tipo de pais, todos os tipos de filhos. Existe no mundo inteiro. Até porque ninguém é diferente. Ninguém é diferente. Até porque ninguém é igual a ninguém. O título da matéria que a gente procurou aqui, que é uma matéria da UOL, falando sobre esse tema. Existem várias coisas na internet falando sobre isso, estudos científicos e tudo mais. Fiquem à vontade para pesquisarem. Mas o título é Mães com transtorno narcisista
o prazer delas é o sofrimento dos filhos. E é exatamente assim que acontece. Aqui a gente vai trazer relatos, a gente vai dizer por quê. A questão do narcisismo vem da mitologia grega, né? Que Narciso era um rapaz muito bonito e que parou diante de um lago e ficou vendo sua figura e não quis mais sair dali, até que morreu ali, tá? E essa questão do narcisismo aqui, você vai ter que procurar um psicólogo ou pesquisar mais aí na internet, porque a gente vai mais para a questão dos relatos, porque a gente quer mais falar sobre o que acontece no caso dessas crianças e de tantos adultos que são traumatizados e que tudo isso, essa violência veio da própria mãe, porque não tem como você entender como que uma pessoa que era para ser sua rocha, seu porto seguro, para te dar proteção, para te elogiar, lógico que também para te jogar na cara as verdades, para te reclamar. Puxar a orelha quando for necessário, né? Não você ter aquela mãe que fica torcendo para dar errado, falando que você não presta, que você isso, aquilo, preferia isso, preferia aquilo, aqui entendeu? No caso, a sua mãe se torna o seu inimigo, o seu maior inimigo. É aquela coisa que o povo fala, você nem tem inimigo fora de casa, dentro de casa já tem um próprio inimigo, né? Exatamente. O termo narcisista, que surgiu como um mito grego, embora usado para definir uma personalidade, também indica um transtorno que torna a vida de quem convive com essa pessoa muito difícil, tá, gente? Especialmente se a pessoa diagnosticada for sua mãe. E aqui tem um relato de uma das pessoas. Começa assim. Vá, pode ler. Nada estava bom para ela. Eu era criticado por tudo, por qualquer coisa. Se limpava a casa ou lavava a louça, nunca estava bom o suficiente. Havia regras absurdas em casa. Não podia comemorar aniversários, Natal, levar amigos em casa, sujar a roupa enquanto brincava. E na adolescência, quando me recusei a namorar o filho de uma amiga dela, ela deu um escândalo, dizendo que faria da minha vida um inferno. Recorda-se, Andressa, 44 anos, do Rio de Janeiro. Na reportagem os nomes são fictícios, tá, gente? E aí você já vê como que começa. Tem pessoas que desde criança são perseguidas, né? Com falas como tenho vergonha de você... E isso a criança vai crescendo com isso. Não era pra você ter existido, não era pra você ter nascido. Eu não desejava essa gravidez. Você não veio na hora que eu queria que você viesse. Eu não queria ter mais filho. Então tem tudo isso. É muito mais além do que falas de uma mãe de verdade. Porque a mãe, às vezes, de fato, puxa a orelhinha do filho. Mas vai muito mais além. Passa pra ser coisas corriqueiras. E tem detalhe. Essa é uma mãe que tá sempre se vitimizando. Sempre forjando situações difíceis. Para que o filho reaja de maneira negativa para ela se vitimizar, tanto perante a sociedade, os amigos e os familiares. Porque o papel dela é ser a vítima, ela inferniza a vida daquele filho ou daquela filha, mas o papel dela é sempre o da vítima. É aquela coisa, né? Por ela se achar que ela tem o direito, que ela é mãe, tem o direito de humilhar o filho. Ninguém no mundo tem o direito de humilhar ninguém, não é? E principalmente um filho, que o filho é para você cuidar, você maltratar o seu filho psicologicamente e depois você se fazer de vítima. Essa pessoa, ela não é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa que tem um transtorno mesmo, uma deficiência aí, né? Uma coisa que os pais sempre devem tomar cuidado é essa questão pela predileção dos filhos. A gente sabe que todos os filhos são diferentes, mas geralmente os pais e as mães que deixam isso muito claro, sempre tem. Que deixam isso muito claro, sempre perseguem um dos filhos. E aí é onde mora o perigo. Porque como ela disse aqui, nunca me elogiou. E gente, tem situações que você vai crescendo na sua vida, desde criança até adulto. Sua mãe não lhe abraça, sua mãe não lhe dá um carinho, sua mãe só lhe critica uma vida inteira. E isso arrasa o psicológico de qualquer ser humano. Arrasa porque como é que você escuta de uma pessoa que era pra lhe tratar bem, que é de uma pessoa que é pra lhe desejar as melhores coisas do mundo, você escuta as piores coisas da boca dela. Então isso aí, imagina, é um trauma muito grande, que você começa da infância, adolescência, a sua fase adulta. Então são anos de abuso, não só abuso sexual, tá, gente? Tem um abuso também psicológico. Tem o sexual, o físico e o psicológico. O psicológico acho que é o pior de todos os abusos. O relacionamento entre uma mãe com transtorno de personalidade narcisista com o filho é marcado por atritos, prestem atenção, e discussões, muitas vezes por motivos fúteis, tá? Sendo difícil manter uma convivência pacífica e saudável sobre o mesmo teto. Provocações são comuns para que o filho reaja de forma negativa, criando assim uma situação de vitimação.
ela cria as situações do nada, sempre para estar atacando aquele filho do qual ela não vai com a cara, tá? E inclusive aqui no nosso canal a gente já falou sobre pessoas que são vampiros emocionais. E aí no meio tem essa mãe também, que é uma vampira emocional. E ela separa, ela tem um filho predileto, ela tem o que ela usa como bode expiatório e tem os outros. Mas aí ela faz inferno na casa de cada um. Porque para nenhum deles se juntarem, porque não pode, o filho que ela humilha, né? Não pode estar perto daquele que ela protege e muito menos daquele outro que ela deixa lá no canto, né? Então, você fala, eu quero ir na casa de fulano. Ah, não, porque tá acontecendo essa situação lá. Eu quero ir na casa... Então, sempre fazendo isso, sempre jogando um contra o outro para ela ficar no poder de tudo. E ela não quer que os filhos se toquem. Chegar o momento de dizer assim, tá errado. Ela vem aqui na minha casa, planta a semente da discórdia entre eu, meu marido e minha família. Aí depois ela vai na casa de fulano, faz a mesma coisa, vai na casa do outro, faz a mesma coisa. E como é a mãe, todo filho tem respeito. Óbvio, você não vai discutir com sua mãe como se fosse uma pessoa de fora. Aí é muito difícil de se resolver essa situação. Então você que tá aí nos assistindo, já vai lá aquele like, né, gente? Vai lá aquele like, porque esse tema é de extrema importância, é uma informação maravilhosa. Preste atenção, você que nos assiste, você preste atenção naquele familiar, no seu amigo, dentro da sua casa, na sua mãe, preste atenção. Vamos continuar aqui que tem mais informação para eles, para vocês prestarem atenção aí em tudo. Ó. Nas redes sociais existem vários grupos fechados dedicados ao tema mãe narcisista, em que filhos, a maioria mulheres, tá, gente, relatam abusos e se ajudam com conselhos e apoio para superar as dores que suas mães lhe causaram. O transtorno de personalidade narcisista, que pode ser chamado também de narcisismo materno, se baseia em desvios acentuados de como a mãe pensa, sente e convive com as pessoas, tá? Segundo a psicóloga clínica Blenda de Oliveira, formada pela UPUC São Paulo, estamos falando de um narcisismo que vai por um caminho muito mais de transtorno do que de narcisismo, que todos nós temos que fazer parte do humano. Este transtorno de personalidade narcisística faz com que a pessoa tenha uma percepção grandiosa de si mesma, merecedora de tudo, nunca acha que as pessoas que estão ao seu redor são qualificadas à altura. E aí tem aquela coisa, né? A dona da verdade, ela que sabe tudo, que aponta o dedo na cara, que fica torcendo para quando você faz alguma coisa, aí fala, eu não disse para você. Fica torcendo para que tudo dê errado, para jogar na cara que aquilo que estava fazendo, que ia fazer, ia dar errado. Então, né, já começou já dando errado pela questão da torcida, né? E aí uma coisa que joga por terra é essa questão de amor incondicional pelos filhos. É como a gente falou, tem mães maravilhosas, mas esse amor incondicional pelos filhos não é toda mãe que tem não, tá, gente? Não se iludam. Segundo ela, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno normalmente desenvolve empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, tá, gente? Então é um transtorno da pessoa não ter empatia nenhuma pelo seu filho. Outra questão apontada pela psicóloga é que, embora o narcisista transpareça que ama muito, olha só, olha a armadilha de Satanás, como diz a história, né? Que ama muito, na verdade ela é alguém frágil, com imensa carência de amor, baixa autoestima e que se sente invariavelmente desamparado. Geralmente são pessoas cujo desenvolvimento emocional foi pouco fomentado pelos seus cuidadores. Tá, gente? Então ela foi mal cuidada, ela passou por situações difíceis e ela replica isso em um dos filhos que ela escolhe. E essas pessoas aí, elas não procuraram ajuda para passar por essas dificuldades e aí elas descontam nos filhos. Toda a sua frustração, toda a sua falta de amor, tudo que ela passou, ela tem que descontar em alguém. É o prazer que elas sentem, né? E o Sidney vai fazer agora, vai ler aqui uma parte bem interessante. Mães más. A crença de que toda mãe é perfeita, que seu amor pelos seus filhos é algo incondicional, pode ser uma utopia em alguns casos. O Wallace, 34 anos, de Curitiba, Paraná, de um filho dourado, se tornou o bode expiatório quando se assumiu gay para a família na adolescência. Lembro que eu e minha mãe não éramos Lembro que eu e minha irmã não éramos tratados da mesma forma quando crianças.
Eu era o filho preferido, ganhava presentes, enquanto minha irmã apanhava mais, ganhava menos presentes, era sempre humilhada e se vestia quase como um menino. Vestida, né? Vestida quase como um menino, para talvez não representar uma ameaça para minha mãe. A situação se inverteu quando eu saí do armário, virei o bode expiatório. Várias vezes ela me disse que não era feliz por minha culpa. Por nossa culpa. Por nossa culpa. Aí tá bom. Então, gente... gente, o assunto é tão babado que você fica até meio, né, pra ler. Então, gente... É uma coisa tão pesada. Para as pessoas homossexuais, tá? Isso acontece bastante, tá? De ouvir de sua mãe. E aí vem várias falas que são super pesadas. Coloca você pra fora de casa, vem com coisas do tipo, eu sabia, mas não tinha visto. É aquela coisa, quando é da família de fora, quando é de uma amiga, o pessoal releva, porque eu não sou preconceituosa, porque eu não sou uma pessoa que tenho nada contra os gays. Mas quando é dentro de casa, aí vem com essas falas que a gente já falou aqui, que preferi que você tivesse morrido, eu prefiro um filho morto, eu preferi um filho bandido do que um filho gay, eu preferi que você estivesse morto, eu não queria que você tivesse nascido. Essas coisas, porque são ditas no calor do momento, porque descobri, essas coisas jamais deveriam ser ditas por uma mãe. Porque eu não sonhei esse futuro para você, eu não sonhei isso para sua vida. Ninguém tem o direito de sonhar nada para ninguém, tá, gente? Os pais e as mães colocam as pessoas no mundo e aí o que o pai e a mãe tem que fazer é dar proteção, dar amor, dar carinho, fazer de tudo na educação dessa criança, o melhor possível e torcer sempre para que ela escolha os melhores caminhos, orientar e tudo, mas dizer, eu queria que meu filho fosse isso, é de um egoísmo tão grande que a pessoa nem se toca. Você não tem que querer que seu filho seja nada, seu filho é uma pessoa. Não é um animalzinho, é uma pessoa da qual vai ter escolha, vai crescer, vai ter personalidade, vai bater de frente com você às vezes, porque você quer uma coisa, ela quer outra. É normal, nem todo mundo vai querer a mesma. Mas eu queria que você seja médico. Eu não quero ser médico, tá ligado? E isso acontece. Muitos pais se frustram por conta disso, pais e mães, porque querem já fazer um futuro para o filho, pensando, eu quero que ele seja isso, quero que ele seja aquilo outro, e não escuta os filhos. Até porque a vida é do seu filho tem que ser o que ele quiser ser no futuro. E aí, se ele quiser ser médico, deixa ele ser médico, deixa ele ser o que ele quer também ser. Agora, outra coisa, poda as pessoas, né? Poda as escolhas das pessoas, não deixa escolher. Seu filho tem a única coisa que você que é mãe, você né, que é pai, tem a responsabilidade de dar uma boa educação ao seu filho, ensinar o certo e o errado, né? O pessoal tem o costume de dizer assim, não, mas o mundo lá fora vai ensinar. Sim, o mundo lá fora, meu bem, é babado, viu? Não é verdade? Informa o seu filho e ensina de uma forma totalmente diferente, que se você tiver o conhecimento, a delicadeza de... Os assuntos que não quer falar, né? Com certeza, de conversar os assuntos que não quer falar. Porque tem que falar sim, tem que falar sobre sexualidade, até porque seu filho vai... Se você não falar, ele vai aprender, filho. A partir dos 12 anos já começa a querer namorar, né? Aquele foguinho assim. A gente chega num ponto bem importante, tá? Porque tem que se conversar em casa, tem que ter essas coisas e tem que entender que o filho nasce, cresce e que ele vai voar. E aí quem vai escolher os caminhos por onde ele quer trilhar. O máximo que o pai e uma mãe pode fazer é orientar. Por isso que a gente chega nessas situações aí de vários casos de crianças que são abusadas, jogadas de prédios, mortas e tudo mais, e o pessoal, mãe calada, pai calado, não fala, não reage. Justamente no Brasil não se debate sobre isso. E a gente falou na live por quê? Porque o Brasil não se debate a questão da pedofilia. Porque existe uma grande instituição por trás, que existem muitos casos de pedofilia e também grandes cargos dos governos, que se for debater, o caldo vai engrossar. Outra coisa, 80% das crianças que são abusadas psicologicamente, fisicamente e sexualmente são das pessoas, das próprias famílias. É o pai, é a mãe, são os irmãos, os tios, e as pessoas ficam aí bigorando, dando ideia, não se tocam, não prestam atenção nos sinais do menino, acha que a criança está sempre mentindo, é sempre a vítima, não procura saber por que o comportamento... Tem várias matérias na televisão, no YouTube, todo canto, os psicólogos falando sobre os comportamentos diferentes que seus filhos apresentam. E os pais não prestam atenção, velho. A criança está totalmente diferente. Tem
casos absurdos, por exemplo, a gente conhece um caso de um colega da gente que a mãe dele pegou ele sendo abusado por um cara. Em vez da mãe resolver alguma coisa com o cara, com a família do cara, a mãe levou a criança para casa, bateu na criança com um cabo de vassoura e fingiu que nada aconteceu, nem com o cara, nem com a família do cara. Por isso, por essa falta de atitude, é o que a gente vê aí, né? O pessoal abusando. Falta de debate, porque na sociedade. Se fosse um filho, meu bem, se fosse meu filho ou minha filha, o tarado que se preocupasse, tivesse cuidado, porque ele ia ficar sem a pinta dele, porque eu ia torar. Não quero nem pensar numa situação dessa, porque ileso a pessoa não ia sair, tá, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum, principalmente se tratando de uma criança, entendeu? Então, sobre essas coisas que a gente tem que debater. Porque a mãe de fulano deixou isso acontecer? Justamente porque a sociedade não debate e não vai em busca. Coloca a mãe em cima de um pedestal, acha que pai e mãe é perfeito. Na verdade, não são, gente. A Bíblia diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe, mas, porém, todavia, o pai e a mãe também tem que honrar com o filho. E honrar com o filho não é desejar mal, é honrar mesmo, tratar. E aí é onde está o ponto que eu queria chegar. Por nós endeusarmos muito, são pessoas normais, como todo mundo, que falham, que erram, e que a sociedade não pode dizer assim, você tem o direito de fazer e de dizer o que você quiser com seu filho. Você não tem esse direito. Pelo contrário, você está incutindo traumas dentro dessas pessoas que jamais, no passar de sua vida, será resolvido, gente. Porque humilhações, tipo, tem pessoas que falam para os filhos, enquanto você estiver morando na minha casa, comendo da minha comida, velho, você passar um prato de comida na casa de uma pessoa que foi você o responsável, foi você que quis que ele viesse ao mundo. Se você parar para pensar como uma pessoa adulta, que você é muito mais adulta do que o seu filho, pelo menos deveria ser, né? Você vai dizer assim, não, foi uma opção minha e da minha esposa trazer essa pessoa ao mundo. É uma responsabilidade nossa. Mas o pessoal inverte, diz assim, você veio ao mundo por minha causa, sim, mas porque você quis. Então a responsabilidade é sua, pelo menos até aquela pessoa ficar de maior. E aí você tem que fazer o seu melhor, velho. É o exemplo. Você não se educa. Muita gente acha que se educa batendo, brigando. Você se educa pelo exemplo. É o seu exemplo que o seu filho vai seguir. Então fiquem de olho. A gente trouxe esse tema aqui justamente por conta dessas coisas que a gente tem visto e as pessoas ficam sem entender por quê. Porque existem muitas coisas. A mãe da gente, os pais da gente, eles não são perfeitos. E cabe à família não ficar de olho. Não são deuses, né? Às vezes os irmãos veem as coisas acontecendo e se calam. E se calam justamente porque acham um alívio não ser ele ou ela a pessoa que está sendo perseguida dentro da sua família. Mas eu acho enquanto é com o irmão, tá de boa, né? Eu acho que às vezes se calam com medo. Possa ser isso também, se calam dos com medo da sociedade e tudo mais, né? E sim, tanto os escândalos da sociedade, quanto também vê que ela tá agredindo o irmão daquele jeito e tem medo de como é que se diz? Né? De falar alguma coisa e inverter para aquela pessoa, entendeu? Pra cima de Só cima. Que eu acho que não é bem assim, né? Você tem que falar. Porque quer dizer que se eu sou casado com ele, ele tem um filho, ele vê eu batendo no filho dele, abusando, ele vai ficar lá olhando pra mim, vai compartilhar, né? Eu acho que os irmãos, que os pais, você é casado com uma pessoa, por mais que você goste de uma pessoa, chega momentos que as coisas se tornarem muito difíceis, você tem que intervir, você tem que conversar. Quando a gente diz intervir, não é agredir, é conversar. E os filhos também, os irmãos, quando vê que uma coisa está muito pesada para um lado de um irmão, chegar para os pais e conversar. Gente, vocês não acham que vocês estão passando os limites? Porque a gente mostra uma matéria dessa, chega e diz assim, porque existe esse tipo de situação, passando daqui é abuso, gente. Entendeu? Tudo na vida que é demais é veneno. Então, quando se passa de um certo limite, até um certo limite, é você tentando educar, é você tentando fazer o seu melhor. Passou dali, é abuso, entendeu? E aí você vai ser responsável por tudo que essa pessoa perdeu, por tudo. Quantas crianças, quantos adultos traumatizados, quantas crianças nesse momento. A gente viu o caso de uma criança amarrada dentro de um tambor, com correntes, meninas sendo jogadas. São tantas coisas absurdas no Brasil, mas isso passa na TV e todo mundo esquece. Não existe debate em escolas, em clubes de famílias, em nada. Porque muitas vezes o pai super elogiado dentro da sociedade, todo mundo chega em casa, trata os filhos feito lixo, bate na esposa, trata como se fossem cachorros.
e todo mundo calado, todo mundo sabe, mas todo mundo se cala. Inclusive a própria mãe vê o pai abusando às vezes das filhas e calado. E aí é onde tá, a gente tem que debater, a gente tem que abrir a boca, porque as coisas só mudam quando a gente abre a boca, quando vai pra cima. O Brasil não debate esse assunto, mas já passou da hora de começar a debater. E já tá na hora, né? Tá na hora porque tá crescendo mais, informação aqui não falta. Tem sites, tem tudo, tem uma gama de informações. Na internet mesmo, no YouTube e qualquer outro site, vocês vão estar tendo informação. Aí a gente fica pensando, por que será? Às vezes a gente fica pensando, né? Por que será que fulano não vai na casa da mãe? Por que será que fulano mora há 30 anos em São Paulo, Rio de Janeiro ou em outro canto do Brasil? Não tem contato. Nunca voltou para falar com a mãe. Não liga em dia das mães. Não liga, não tem contato. Por quê? A gente mesmo andando dentro de ônibus várias vezes, quando a gente foi pra Remígio, a gente tá em Remígio, a gente foi pra Campina, vinha de Campina pra Remígio, a gente ouvia muitas pessoas falando, mulheres, homens, falando das suas mães, que o comportamento, como eram tratados pelos pais, pelas mães. Então, gente, seguinte, a gente trouxe esse assunto mais para vocês refletirem, tá? Porque isso é uma coisa que tá aí e que a gente tem que tomar cuidado e que a gente tem que prestar atenção nos nossos, tá? E outra coisa aqui, tá? A matéria termina falando que essas mães narcisistas, elas se acham perfeitas, elas jamais vão procurar ajuda, tá, gente? Elas jamais vão procurar um psicólogo, elas jamais vão dizer que estão erradas, elas jamais vão dizer que vão pedir perdão para você, elas vão sempre se achar corretas e certas. Então, a sugestão do psicólogo é que você procure sua liberdade financeira e se afaste, porque se afastar também é amor, tá, gente? Muitas vezes quando você não consegue resolver, quando você vê que não tem jeito, você se afasta. Quantas pessoas não tentam se aproximar de suas mães, mas vivem em pé de guerras com ela, né? Vivem em pé de guerra por qualquer besteira, já chega, a mãe já chega provocando e essas pessoas se afastam. Então, afastar-se também é uma forma de você amar. Você não vai passar a odiar sua mãe porque é sua mãe. Você não vai discutir com palavras de baixo calão com sua mãe porque é sua mãe. Mas enfim, esse assunto que a gente trouxe hoje é um assunto pesado, é um assunto polêmico, mas a gente tinha que trazer ele porque há um tempo a gente já falou isso numa live e a gente ficou com isso para trazer novamente. E é o seguinte, para aqui quebrar o clima, tirar esse peso todinho, né? Gostaria de convidar vocês para o nosso novo canal, né? Com certeza, é um canal de culinária, o nome dele é Vem Comigo Cozinhar com Sidney Cantalice, onde eu faço receitas maravilhosas para vocês que nos acompanham. Então, gente, vão lá, tá? Já tem 3 vídeos no canal e toda quarta-feira às 11h15 da manhã sai vídeo novo. Então, gente, estejam convidados, vão lá e se inscrevam no nosso canal aí pra gente bater os 100 inscritos, que é a nossa primeira meta, e subir cada vez mais. Como ele falou, toda quarta-feira tem receitinha nova pra vocês e a gente só traz as melhores, né? A gente prova antes, se ficar legal a gente coloca, senão a gente não coloca. Então, você que tem uma mãe maravilhosa, parabéns pra você, tudo de bom, porque é muito maravilhoso, né? Você ter um abraço de uma mãe que lhe ama e tudo mais. Pra quem não tem uma mãe tão boa assim, procure informação, porque muitas vezes sua mãe só é meio despirocada, como diz a história. Mas pode ser um caso muito mais grave como esse que a gente falou aqui, né? Com certeza. Então, a partir de hoje, você tem a informação, você tem que prestar atenção. Preste atenção no seu convívio, nas pessoas que convivem com você, que vocês vão saber identificar se existe ali no meio do convívio de vocês aquela mãe narcisista. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!